Vamos para o capítulo 3 sobre a unidade de China. Nesse capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre energia, né, o uso dos recursos energéticos e a questão ambiental que está relacionada a esse uso de energia. Primeiramente, é importante vocês entenderem que a China ela é a maior produtora de carvão mineral do mundo, que é um combustível fóssil. O que é um combustível fóssil? Os combustíveis fósseis são carvão, petróleo, gás natural, que são ali, né, originados pela decomposição de restos de fósseis de animais e plantas que entram em decomposição e se formam ali, né, sobre várias camadas de rocha. Então a China ela tem esse grande potencial de carvão, principalmente naquela região que eu falei na aula passada, chamada Manchúria, que eu falei que ela é rica em recursos naturais. Então, também nas planícies, mas em toda aquela região ali eles encontram muito o carvão. E aí quando ela passou a se industrializar, ela acaba por optar por utilizar esses recursos energéticos que já existem no seu território. Entretanto, os combustíveis fósseis, não só na China, mas como em outros países também, a queima deles causa diversos problemas ambientais, porque acontece a emissão de gases de efeito estufa, que retém mais calor na atmosfera e causa o aquecimento global, tá certo? Então, a China é uma das responsáveis pelo agravamento climático que está acontecendo, que é o aquecimento global, né? Segundo alguns cientistas, ocorre por conta da queima dos combustíveis fósseis, a emissão de gases de efeito estufa. A China ela também se destaca pela produção de petróleo e gás natural. Em 2016, ela se tornou ali o sexto maior produtor de petróleo do mundo. Só que é interessante vocês entenderem que apesar dela ser uma grande produtora de petróleo, não é suficiente, tá? Ela consegue produzir muito, é a sexta maior produtora, mas ainda assim ela tem que importar, ela precisa comprar para complementar o que ela necessita. E ela compra principalmente do Oriente Médio e da Rússia. Também a Rússia, no caso, é o gás natural. Então ela tem uma dependência de energia ainda de outros países. Ela tem muita energia. Ela não é um país que tem, por exemplo, o Japão, que tem um território que não é muito favorável. A China tem um território favorável, mas a produção industrial dela é tão agressiva, tão intensa, que ela precisa ainda depender de outros países para obter energia, tá certo? Então esse é um grande problema para ela, que ela pretende não ser mais tão dependente assim de outras regiões do mundo, para ela continuar mantendo a sua hegemonia econômica. E é isso, né? Todo esse uso dessas energias que não são muito boas para o meio ambiente e também essa industrialização muito intensa causa problemáticas ambientais, né? Problemas ambientais, e um dos maiores enfrentamentos da China é a poluição atmosférica e a poluição das águas. A poluição da água acontece principalmente por conta dos restos, né, que as indústrias e as grandes cidades elas acabam jogando nos rios e também nas águas subterrâneas da China. Então, os produtos químicos que são descartados por essas indústrias contaminam as águas na China, e isso lá é um enorme problema. Outro problema que eles enfrentam também é a poluição atmosférica, que é bem perceptível em imagens das cidades da China. Procurem aí cidades chinesas, sempre tem uma névoa. Aquilo dali, gente, não é frio, não é inverno, é poluição mesmo, tá certo? Claro que a retenção dessa poluição fica mais intensa no período do inverno, mas aquela fumaça toda, aquele efeito que é chamado de efeito smog, é a retenção ali dos poluentes, tá bem? Que ficam ali, tanto que os chineses têm que usar máscara antes mesmo do Covid. Eles já faziam uso muito intenso de máscaras para proteger, entendeu? As vias respiratórias deles dessa poluição que estava na atmosfera. Então, também é por conta da alta concentração de indústrias, fez com que houvesse aí, e as termoelétricas também, houvesse aí uma grande poluição nas áreas urbanas, nas áreas de cidade, que se torna aí um dos fatores muito perceptíveis na sociedade ali nas cidades chinesas, tá bem? Como é que eles querem solucionar esse problema? Eles pretendem aí até 2030 reduzir 46% do carvão mineral, do uso do carvão mineral. Eles pretendem investir mais tecnologia
para que as indústrias não sejam tão dependentes assim de... Não causem tantos problemas ambientais. Usar a tecnologia a favor, que era para ter sido feito há muito tempo, né? Mas agora eles estão mais envolvidos em criar essas soluções aí, tecnologia, e diminuir o uso do carvão. Além de energias alternativas. O que são energias alternativas? É a luz solar, eólica. Então eles tentam investir aí em energias limpas e renováveis para também, né, diminuir o uso de energias poluentes, tá certo? Eu acho que eu vou emendar aqui, fazer um vídeo só logo para o tema 4, tá certo? China no comércio mundial. Então vão ser 3 vídeos, eu vou emendar, nem que eu ultrapasse um pouquinho, mas eu acho melhor finalizar logo nesse vídeo. Comércio internacional. A China, ela tem um grande espaço no comércio internacional. Ela exporta para países muito importantes e importa para dentro do seu país também, de países muito importantes. Os principais países que ela exporta os produtos dela é Estados Unidos, Hong Kong, que é uma área especial da China, Japão, Alemanha, Coreia do Sul. E para quem ela compra, né, o que ela importa, também é Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Alemanha, ou seja, ela tem relações aí bem íntimas com esses países, tanto para exportar para eles quanto para importar, ou seja, eles têm relações econômicas bem ali próximas, tá certo? E o que ela exporta, o que ela leva para esses países? Principalmente eletrônicos e diversos equipamentos relacionados a peças de escritório, bens de consumo, roupa, sapato. Então produtos industrializados que a gente também consome muito, né? Made in China. E ela importa para desses países muito recursos naturais. Ela tem uma grande necessidade de recursos naturais. Então ela leva para esses países produtos industrializados, mas traz para o seu país produtos relacionados a recursos naturais que ela necessita. E por conta disso, ela tem uma influência global muito grande. Por exemplo, Estados Unidos tem uma certa rixa com a China? Tem, mas ele não pode ultrapassar muito isso porque ele tem relações econômicas muito íntimas com a China. Tanto ele compra coisas dela, quanto ela compra coisas dele. Então não dá, existe aí toda uma questão geopolítica que eles não podem ultrapassar os limites. Eles têm uma certa rivalidade, mas eles têm que ter a diplomacia, porque eles economicamente são bem relacionados, tá bem? E ela tem uma influência muito grande, tanto que ela tem um espaço na ONU, ali no Conselho de Segurança, que é um conselho extremamente importante, que toma decisões importantes. Ela conseguiu uma cadeirinha ali, porque ela tem uma influência muito grande atualmente. E ela disputa com o Japão ali na Ásia, ser uma potência regional. A China fica bem pertinho do Japão e eles disputam, né? Tanto que na aula de Japão eu falei pra vocês sobre a ilhazinha ali que existe entre os dois países, que o Japão chama de Senkaku, e a China, ela dá um outro nomezinho ali pra Jiaoyu, não sei como é que se pronuncia, mas eles dão nomes diferentes porque eles têm interesse em disputar o controle dessa ilha, porque mostra ali que eles têm um certo poder na região, tá certo? Então eles disputam ali poder, isso é meio que representado por essas ilhas que o Japão e a China disputam. China e Brasil. Todo mundo, eu não sei se vocês sabem disso, mas agora vocês vão saber. O Brasil exporta muitas coisas para a China. Soja, minério de ferro. Então a China é uma parceira econômica muito importante para o Brasil, tá certo? A gente tanto exporta para eles, quanto a gente também traz produtos de lá para cá. Então a gente tem aí uma relação bem íntima com eles. A maioria da nossa tecnologia e dos produtos eletrônicos que nós utilizamos é made in China, tá certo? Então a gente tem uma relação bem próxima também com a China, que deve ser cultivada. A gente não pode também ferir diplomaticamente essa relação, porque isso pode ser muito prejudicial, principalmente pra gente, pro Brasil, tá certo? Mais para o Brasil do que para a China, porque enquanto nós estamos mandando minério de ferro para eles, eles estão mandando tecnologia pra gente. A gente está comprando, a gente está dependente da tecnologia deles, né?
Então é complicado, é meio que desigual aí essa dependência. Eles são mais independentes da gente do que nós somos mais dependentes deles, resumindo tudo. E a China, ela tá passando por um processo de mudança de trabalho também. Ela é conhecida por submeter os seus trabalhadores para situações extremamente ali péssimas de trabalho. Só que com a globalização, com a difusão da internet, apesar dos chineses serem isoladões, eles não usam, por exemplo, as mesmas redes sociais que a gente. O Partido Comunista isola muito os chineses para eles não terem contato. Até os filmes, eles fazem mudanças no filme para que na China sejam divulgados filmes de acordo com as regras deles, porque tudo é filtrado para os chineses. Então os chineses, eles não têm muito assim, eles não reivindicam muito, né, a situação deles, mas está havendo uma certa mudança, até porque a China está atraindo muito estrangeiros, tá, trabalhadores estrangeiros, inclusive brasileiros, tem muitos brasileiros que trabalham na China, tá certo? Então isso está enfraquecendo muito o modelo que eles colocavam aí por muito tempo, onde os chineses obedeciam fielmente às condições precárias de trabalho. Essa mudança aí da globalização está fazendo com que ocorram mudanças na China, tá certo? E é isso, tá, gente? Eu juntei logo os dois países. Ah, tá, eu ia esquecendo mais um temazinho importante. Sabia que tava rápido demais. A China, ela tá com uma presença muito grande na África, tá? Lembrem-se que a China, ela precisa de recursos naturais. Ela tem os recursos naturais no território dela, mas aquilo não é suficiente. Então, existem muitas empresas transnacionais chinesas que estão ali, entendeu? Explorando países africanos. Sabe, a África é um continente que passou por vários processos de exploração. No século XVI, os portugueses, século XIX, os países industrializados europeus. E agora no século XXI, a China, tá certo? Então a China está fazendo o mesmo caminho que os países industrializados europeus fizeram na África há séculos atrás. Ela está fazendo do mesmo jeito, porque ela está explorando os recursos naturais da África e os africanos não estão tendo os benefícios que deveriam, né? Eles estão sendo explorados, mas não estão tendo desenvolvimento. Essas empresas estão explorando os recursos naturais de uma forma ali desigual nesse território, tá bem? E é isso. Isso também mostra que a China está tendo um certo poder e influência em outras partes do mundo. Essa presença dela na África. Agora assim terminou, tá bem? Eu espero que essas aulas foram curtas, mas eu espero que vocês tenham pegado assim as ideias principais. Essa é a minha intenção. E eu vou passar as atividades para vocês para ver se vocês se aprofundam mais. E não foi o ideal, não é o ideal, mas a gente está tentando, eu estou tentando aí diminuir aí as consequências, as problemáticas causadas por essa quarentena nos nossos estudos geográficos, tá bem?